Deus Todo-Poderoso, é com muita alegria, Senhor, que mais uma vez nós estamos aqui na Sua presença, dando início, Senhor, a mais um projeto Casa Firme, um projeto de oração, 25 horas de oração, meu Pai, em favor da nossa casa, da nossa família, em favor do nosso povo, Senhor, nosso povo abençoado, nosso povo fiel, nosso povo que tem perseguido, meu Pai, valores e princípios do reino. Eu peço, Senhor querido, que o Senhor venha derramar sobre nós o favor e a graça que nós precisamos para este dia, Senhor. Porque todos os dias nós temos um maná, uma graça para este dia. Então que o Senhor derrame sobre nós esse poder, Senhor, em nome de Jesus. Coloca temor nos nossos corações, que possamos agir com visão e sabedoria. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos derrame aquilo, meu Pai, que estiver faltando. Estiver faltando a unção, estiver faltando coragem, estiver faltando segurança, nos ajuda, meu Pai, em tudo que nós precisamos para enfrentar, acima de tudo, os nossos desafios internos. Desafios, meu Pai, que se não forem vencidos, nós não vamos conseguir vencer aqui fora. Porque as primeiras batalhas e as mais intensas são aquelas que ninguém está vendo. Aquelas que acontecem dentro de nós. Então nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa por falhas, pecados, erros, sentimentos, emoções, meu Pai, coisas que possamos ter feito, pensado, falado, que tenhamos entristecido o Teu Santo Espírito, nos perdoa, Senhor. Abra as nossas mentes e nos ajuda. Eu te peço. Abençoe este trabalho. Abençoe, meu Pai, os próximos que virão. As orações que serão feitas, meu Pai, em cada uma das nossas igrejas. Cada pessoa que passar pela transmissão, meu Pai, que o Senhor possa guardar as mentes, abençoar o nosso povo, fortalecendo cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pelas bênçãos, pelo cuidado. Nós te amamos, Senhor, e te agradecemos desde já por tudo. Amém. Amém, Senhor. E amém, Deus Todo-Poderoso. Amém. Bom dia, pessoal. Que Deus abençoe a vida de todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, aqui 5 da manhã, aí 7 da manhã, orando e abençoando a sua família, em nome de Jesus. Meus queridos, o nome desse culto é Firme as Estacas. Firme as estacas. Faça algo sólido. Faça algo firme, seguro. Eu quero ler para você a passagem de Isaías 54, a partir do 2. Alarga o lugar da sua tenda. Estenda bem as cortinas de sua tenda. Não impeça. Estique as cordas. Firme as estacas. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Essa palavra, nós já falamos dela diversas vezes. É uma palavra que vem para ampliar, dizendo que nós precisamos ampliar. Porque não tem como, pessoal. Não tem como nós ampliarmos algo aqui fora sem ampliarmos algo aqui dentro. Algo da nossa mente, do nosso espírito. Não dá para colocar São Paulo dentro de Rio Preto, mas eu posso colocar Rio Preto dentro de São Paulo. Então, se nós não crescermos internamente, eu não posso conquistar coisas maiores. Se eu não ampliar, se eu não esticar as minhas cordas, se eu não firmar as minhas estacas, se eu não desapossar as coisas que estão erradas, se eu não tirar aquilo que não funciona, abrir espaço para colocar a coisa certa, tudo vai ser inútil, tudo vai ser em vão. Então eu te pergunto, hoje, nesse dia, no dia 5 de fevereiro de 2025, onde nós temos uma palavra profética tão abençoada,
do ano do melhor vinho para as nossas vidas. Aí você tem que fazer aquela pergunta: o que mudou na minha vida do ano passado para cá? O que mudou na sua vida espiritual, na sua mentalidade? O que mudou na maneira de você falar, na maneira de você se expressar, na maneira de você reagir? O que mudou do ano passado para este momento? O que mudou? Quanto foi ampliado? Qual o nível de ampliação da sua mente para que Deus possa colocar mais coisas nas suas mãos? Nós precisamos fazer essa análise muito séria. O que ampliou na minha mente, na minha vida espiritual, no meu entendimento, na minha sabedoria, nas minhas atitudes corretas, para que Deus possa colocar mais nas minhas mãos, para que eu possa desapossar, para que eu possa conquistar, para que os meus descendentes possam ser frutíferos. Como a gente falou aqui, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Então, o que mudou? Porque não adianta a gente ficar falando, não, porque eu estou fazendo assim, eu estou me preparando. Não, para de jogar para o futuro. Esse é o mal da maioria das pessoas hoje em dia, da procrastinação. Então, o que nós temos? Nós temos esse dia. Nós temos esse momento. Nós temos essa oportunidade, o dia que se chama hoje. Eu tenho o hoje. Não dá para fazer amanhã ou ter um grande amanhã se eu não faço bem o hoje. Se eu não faço de hoje um grande dia. Eu nunca vou ter um grande amanhã se eu não fizer de hoje um grande dia. Guarda isso, pessoal. Guarda isso. Eu nunca terei um grande amanhã sem ter um grande hoje. Sem ter um grande hoje. Eu costumo falar, nas minhas matérias de jornal, eu finalizo sempre com essa frase: trabalhe para fazer deste dia, de cada dia, um dia especial. Nós não podemos, nós temos a tendência, nosso cérebro tem a tendência de nos manter numa zona de conforto. Então a gente tende a fazer as coisas no modo automático. E nós precisamos fazer de cada dia um dia especial. Porque é um dia especial. Porque é tudo que nós temos. Então, se eu vivo hoje desalinhado com Deus, eu nunca terei um grande amanhã. Se eu não faço hoje o que eu tenho que fazer, se eu não estou alinhado hoje, eu nunca vou ter um grande futuro. E com o tempo, as experiências que nós temos na vida, os amadurecimentos, a sabedoria que nós vamos adquirir, no tempo vai nos ensinando que o que importa é o que realmente deve importar. A gente passa uma vida inteira, a gente passa anos talvez se importando com coisas que não importam. Opinião das pessoas, falando do passado, falando de o que fizeram, o que deixaram de fazer por mim. E com o tempo, com a sabedoria, com o Espírito Santo, a gente aprende o que realmente importa. É Deus, é a nossa família, é o hoje, é o deixar uma marca na vida das pessoas, é viver em santidade, é valorizar os momentos que nós temos na presença do Senhor, os momentos que nós temos com os nossos filhos, Deixar uma marca boa na vida das pessoas, não negligenciar as oportunidades, guardar a paz, lutar pela paz. Tudo isso são valores que nós vamos adquirindo conforme nós vamos amadurecendo espiritualmente. Aí o que acontece? O sábio disse, que quanto maior o conhecimento, maior o sofrimento. Quanto mais eu acho que sei, até algum filósofo aí que falou,
Quanto mais eu sei, mais descubro que nada sei, que eu não sei nada. Então, quanto mais eu acho que sei, mais eu descubro que eu tenho que aprender coisas novas. Isso é ser sábio. É assim que nós crescemos, quando nós estamos abertos às mudanças. Sabe por quê? Você já deve ter ouvido pessoas falando. O tolo, ele acha que ele não precisa fazer nada. O tolo, ele acredita que ele não precisa mudar nada. Por isso que ele é tolo. Ele passa uma vida pensando, falando e vivendo da mesma forma, porém esperando resultados incríveis. Então ele está com 50 anos falando como quando ele tinha 20. Não quis mudar. Se nada mudar, nada mudará. Se nada mudar dentro, nada mudará fora. Então, o sábio, ele persegue crescer todos os dias. O sábio, ele quer melhorar todos os dias. O sábio, ele está atento, ele quer buscar essa visão, esse discernimento, para que ele não caia mais no mesmo erro. Para que ele não caia mais falando as mesmas bobagens, pensando as mesmas mentiras, acreditando nas mentiras que o diabo tem contado. Ele não quer ser tolo. Então, como é que eu vou ter resultados fora do comum se eu continuo com uma mente comum? Como é que eu vou viver resultados incomuns, fora do comum, se eu ainda tenho uma mente pequena? Se eu não estico as minhas cordas, se eu não alargo a minha tenda, se eu não firmo as coisas certas, os valores, a palavra de Deus, como que eu vou viver uma vida fora do comum se a minha mente continua pequena, continua comum, continua do mesmo tamanho? Então não tem como, pessoal. Não tem como. Como ser grande sendo pequeno? Como ser uma pessoa grande se eu continuo envolvido com coisas insignificantes? Falando de sentimentos, falando da injustiça, falando dos problemas, falando das dificuldades. Como que eu vou viver uma grande vida sendo pequeno? Como eu vou ser honrado sem honrar as coisas, sem honrar as pessoas, sem honrar a Deus, sem honrar a minha família, sem honrar o meu local de trabalho, sem honrar as minhas bênçãos, as vitórias, as oportunidades? Como eu vou honrar? Seja fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. Pequeno não significa que é insignificante. Então, como que eu vou ser honrado se eu não honro? Tudo que eu planto eu colho. Se eu estou plantando honra, eu vou colher honra. Como viver grandes coisas vivendo num modo pequeno, vivendo com inveja, com insegurança, travando as outras pessoas, com sentimentos miseráveis, sentimentos diabólicos. Como que eu vou viver coisas grandes, pessoal? Como que eu vou viver esse vinho novo? Como que eu vou viver uma vida incrível? Vivendo uma vida pequena, uma vida miserável, pobre espiritualmente, pobre emocionalmente, carregando lixo, bobagens. Então nós precisamos ocupar o nosso lugar. Nós precisamos assumir o nosso lugar e ajudar outros a encontrar, a ocuparem os seus lugares. Eu posso me inspirar em muitas pessoas. Eu posso admirar muitas pessoas. Mas você é você, eu sou eu, e o outro é o outro. O outro pode ter feito muitas boas escolhas, mas ele é ele. Você já não viu pessoas que vivem assim? Nossa, porque aquela pessoa é tão incrível, tão abençoada, tão coisa... Mas para ela é mais fácil. Puxa, olha a pessoa se sabotando de novo. Ela diz que admira o outro, ela fala que o outro é um exemplo, mas que para ela foi mais fácil, que para mim vai ser mais difícil.
ela não quer enxergar o processo daquela pessoa, ela quer só enxergar a fotografia do momento. Ela está vendo a pessoa lá, ela cresceu, ela foi, ela está lá, ela está ocupando uma posição. Mas é porque ela teve isso, ela teve aquilo, ela teve uma facilidade, um dom, um talento, uma amizade, uma oportunidade. E oportunidade nós temos hoje. Ah, porque eu não tive isso, não tive aquilo, você tem hoje. Tem pessoas que começam a fazer uma atividade física com 70, 80 anos. Tem pessoas que começam a fazer uma faculdade depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60. A oportunidade quem faz somos nós. As oportunidades, elas vêm de pessoas que tomam essa decisão. Eu tenho hoje, estou vivo. Eu estou vivo, enquanto a vida é esperança. Eu já vi até pessoas que, teoricamente, já tinham passado um pouco da idade, mas despertou, né? Uma vaidade. Uma vaidade, vou me cuidar, né? Estou vivo, né? Então foi lá, foi para academia, foi arrumar o rosto, né? Falei assim, eu estou vivo ainda, né? Eu vou fazer, tá certo. Tá certo, tem que fazer. Então, eu posso me inspirar nas pessoas, mas a vida é minha. A vida é sua. Só eu posso fazer o que eu tenho que fazer e só você pode fazer o que você tem que fazer. E a gente precisa ter uma mente generosa, uma vida, um coração generoso. Tem espaço para todo mundo. Essa crença que o mundo prega, de que não tem água para todo mundo, não tem comida para todo mundo, não tem dinheiro para todo mundo, isso é mentira do diabo. É mentira. É mentira. Tem espaço para todo mundo. A prosperidade, a riqueza gera mais riqueza, mais prosperidade. Pode ver. Tem gente que não pensa para falar, que fala que Jesus, que Deus, né, tem um perfil comunista, né? Perceba que o comunismo só multiplica pobres, né? Só multiplica miséria. E Jesus multiplica pães. O Senhor sempre está falando, vão, cresçam, multipliquem. Ou seja, a crença de Deus, a mente de Deus é de ocupar, é de crescer, é de dominar, é de expandir, é de abençoar. Deus não tem escassez. E Apocalipse, tudo de Deus é excelente. A cidade santa, tudo é de ouro, tudo é de pedras preciosas. Então, tem espaço para todo mundo crescer. Veja, aqueles homens que tiveram a mentalidade do Senhor, a mentalidade deles é que todo mundo crescesse. A mentalidade de Saul, a mentalidade de escassez, só ele podia crescer. Olha a mentalidade de Davi. Os homens que estavam com Davi, alguns se tornaram mais agressivos, mais poderosos do que Davi. Porque ele não tinha essa crença, ele queria, vai lá rapaz, vai lá, vai, encara, vai, você pode, você consegue. Então essa é a mentalidade, tem espaço para todo mundo crescer. Mas tem gente que acha que ele só vai crescer diminuindo os outros. Eu não vou crescer diminuindo quem está perto de mim. Mas eu vou crescer ajudando outros a crescerem também. Porque quando todos crescem, tudo cresce. Mas se só um cresce, vai ficar uma ilha lá. Não vai funcionar. Se só um cresce, se esse daí que está crescendo morre, tudo acaba. Você já não viu aquelas situações, aquelas empresas, tal, que só tinha uma pessoa que tinha aquela criatividade. Perceba, por exemplo, a Apple é a maior empresa do mundo. Mas quem fez ela ficar gigante foi o Steve Jobs. Ele tinha a mente. Ele tinha aquela cabeça. Ele que tinha as inovações. Perceba que depois que ele morreu, quase não houve mudanças.
é mais do mesmo. Eles melhoram o design, deixam mais rápido, dá uma melhoradinha na câmera, mas não tem aquela, nossa, nunca vi isso na minha vida. Lembra que foi ele que surgiu, né? Tanto o iPhone, o iPod, né? Coisas que ninguém nunca tinha pensado na vida, o cara pensava. Mas depois que ele morreu, a empresa cresceu. Mas cresceu fazendo mais do mesmo, basicamente. Não teve algo extraordinário, uma coisa totalmente nova. Por quê? Se tem aquelas pessoas que têm uma visão, um discernimento, né, especiais, um dom de Deus. Mas o importante é que quem está perto também está crescendo. E os líderes eficazes, os líderes eficientes, eles querem que todo mundo que está perto dele flua, cresça, avance também. Então muitos estão morrendo porque ela não cresce mais. Talvez um dia, uma época da vida dela, cresceu. Então muitos vão morrendo porque se eu paro de crescer, eu começo a diminuir. Se eu paro de crescer, eu não fico no mesmo lugar, eu não fico estagnado, eu diminuo. Saiba disso, perceba isso. É aquele exemplo que eu sempre dou de uma pessoa que ela por alguma razão ela perde a mobilidade dela. Pode ver, se às vezes você ficou doente ou quebrou uma perna, precisou diminuir a mobilidade, ou ficou de cama um tempo, perceba que o seu corpo vai mudando. Você vai perdendo massa. Então, se você para de crescer, se você para de se movimentar, se você para de fazer coisas, você começa a retroceder, você começa a diminuir. Já percebeu que a pessoa ela tem uma idade, ela tem uma altura, mas ela não faz um alongamento, ela fica muito tempo sentada, ela não faz uma academia, um exercício de força, de peso. Você vê que as pessoas que vão ficando mais velhas, elas vão ficando mais baixinhas. Então, se eu não paro, se eu não cresço, se eu não desenvolvo, se eu não me fortaleço, eu começo a diminuir. Então, assim é a vida, pessoal. Por que muitos não crescem e nada está crescendo? Porque a mentalidade não é a de crescimento. Porque a mentalidade não é de multiplicação. Lembra daquele exemplo que a bispa fala, né? Fala nos programas, fala nos cultos, né? Do pastor lá, quando ela começou apoiando financeiramente, ele era o pastor da igreja e ela a mantenedora. A primeira giré da igreja, né? Primeiro ele aqui, coluna, tudo. E ele um dia falou para ela, olha, ô Cléo, vamos chegar, vamos ficar nesse acordo aqui, ó, vamos entrar nesse combinado, ó. Igreja só até 100 pessoas, hein? Porque 100 pessoas são 100 problemas. Cabeça boa desse, né? Em vez de abençoar a pessoa, abençoar a igreja, abençoar as pessoas, né? Que as pessoas sejam sempre uma bênção, não. Já chega assim, ó, 100 pessoas são 100 problemas. Então, pessoas assim não vão para frente, porque ela não tem uma mentalidade de crescimento, ela não tem uma mentalidade de multiplicação. Pessoas que não têm essa mentalidade, elas não querem ver ninguém crescendo. Elas são inseguras, elas são preguiçosas, elas são indisciplinadas. Então ela tem medo que as outras pessoas cresçam. Então o que elas fazem na insegurança, na ignorância? Elas vão travando as pessoas do jeito que elas podem. Ela trava um filho, ela trava um funcionário, ela não estimula as pessoas a crescerem, ela não tem essa mentalidade generosa, deixa eu te ensinar, deixa eu te ajudar. Ela não estimula a pessoa a acreditar, ó, você pode mais, hein? Você vai conseguir, vai lá, vai dar certo, vai. Pode ir lá, vai nessa fé. Ela não estimula a pessoa, vai, você vai dar conta.
Não estimula a ter uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de abundância. Porque quando a gente cresce, quando nós crescemos, nós estamos ajudando outros a acreditar que eles podem mais, que elas podem também. Quando você cresce, quando você testemunha, quando você está no outro nível, quando você olha para trás e vê, olha, eu cresci, olha, eu estou melhor, olha, eu estou avançando. Você está dando um testemunho, um exemplo para as outras pessoas. Você está mostrando que é possível, sim. Se deu para mim, se deu para ele, dá para mim também. Se deu para mim, dá para você também. Se eu conseguir, por que você não ia conseguir? Você já teve um exemplo, você já teve alguém que passou por um caminho, fez um processo, mostrou para você que dá. Então, essa mentalidade é uma mentalidade de uma pessoa humilde. Humilde, ele mostra grandeza. Lembra que a palavra fala? Que o humilde o Senhor levanta, o humilde o Senhor exalta. Mas aquele que é inflado, que o ego está cheio, ele mostra pequenez, ele mostra que ele é pequeno ainda. Ele mostra que ele não tem como suportar coisas maiores, porque ele ainda é pequeno por dentro. Mas o humilde, ele mostra grandeza. O humilde, ele não tá preso a nada, ele está falando assim, vamos lá, vou te ajudar, vamos lá, vai dar certo, vamos lá, acredita. Ele mostra grandeza. Ele não fica lá tentando segurar alguma coisa. Essa é a maneira mais tola de se viver. Então, uma pessoa inteligente, ela quer viver desse jeito. Eu quero que a minha filha, que as minhas filhas, que os meus filhos sejam muito melhores do que eu. Que se eu for longe, eu quero que eles vão 10 vezes mais longe. Se eu estou crescendo, eu quero que o meu funcionário cresça muito mais. Porque ele crescendo, ele vai ajudar a empresa a crescer. Ele vai ajudar outras pessoas a crescerem. Porque a mentalidade vai sendo difundida, a mente de sabedoria, a mente de generosidade, essa cultura correta, a cultura do reino, a cultura da honra, a cultura da humildade, ela vai sendo multiplicada. Então a honra de uma pessoa, ela vem de você plantar honra. Então a honra vem de honrar. Vem de ocupar bem o seu lugar, entregar o seu melhor, não esquecendo de onde você veio, não estando numa posição elevada e se esquecendo de onde você saiu e pisar nas outras pessoas, mas que você passou por um processo e aquelas pessoas têm que passar por um processo também. Então, nós precisamos ter essa mente ampliada. Estique a sua tenda e firme bem as estacas. Faça algo sólido, algo que vai ficar. Veja, Josué. Josué foi um grande líder, um dos maiores líderes da palavra. Moisés também, um dos maiores líderes da palavra. Mas Moisés era Moisés, Josué era Josué. Josué nunca quis ser Moisés. Josué, ele se inspirava e se espelhava em Moisés, mas ele nunca quis ser Moisés. Elias foi um grande profeta. Eliseu foi um grande profeta. Mas Eliseu nunca quis ser Elias. Ele quis ser ele. Cada um seguiu o seu mestre, aquele que abriu um caminho. Mas eles tiveram a sua própria identidade. Você vê que o perfil de Moisés era um, o perfil de Josué era outro. O perfil de Elias era um, o perfil de Eliseu, até que eles não eram tão diferentes, mas você vê diferenças. Então ele não queria ser um puxa-saco do Elias, um puxa-saco do Moisés. Eles eram o que eles eram, simples assim. Cada um seguiu o seu mestre, pegou a parte boa, pegou os ensinamentos, pegou a coragem, mas cada um era ele, cada um era cada um. Então a gente recebe muita coisa de Deus, a gente recebe muitas oportunidades. Nós recebemos muita honra.
do Senhor, nós recebemos também muita responsabilidade. Então, se nós queremos ocupar um lugar grande, alto, elevado, a nossa responsabilidade também está aumentando dia após dia. Nadab e Abiú, filhos de quem? De Arão. Arão. Presta atenção, pessoal. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano, fogo estranho perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Olha só. Não, só o Moisés que pode oferecer incenso, só o Arão que pode oferecer incenso, pode oferecer sacrifício, eu também vou. Sem que tivessem sido autorizados. E olha só. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Olha só que forte isso. Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. Então, se o Senhor se aproxima de mim, se eu me aproximo do Senhor, santo, Ele se mostra santo. Mas se eu me mostro impuro, Ele vai continuar sendo santo. E não dá para ficar no mesmo ambiente. Não dá. Algo santo com algo carnal vai morrer. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Vai falar o quê, né? Tem que ficar quietinho. Vocês têm que fazer separação, olha só. Vocês têm que fazer separação entre santo e profano. Em outra tradução, se eu não me engano, está entre santo e comum. Então, o que não é santo é comum. Então, vocês têm que fazer separação entre o que é santo e o que é profano, entre o puro e o impuro. A ensinar os israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então, nós vemos aqui, esses filhos de Arão, eles tiveram uma atitude profana, comum, carnal, invejosa. E o Senhor nos ensina a sermos incomuns, a sermos santos, a fazermos a diferença, a mostrar a diferença. Veja que ele falou, né? Aos que se aproximarem, eu vou mostrar santo, eu vou mostrar a minha santidade perante as pessoas, perante o povo. Então nós precisamos ser pessoas diferenciadas, mostrando a diferença que faz a presença de Deus nas nossas vidas. Então nós temos que mostrar a santidade, a presença de Deus através do meu comportamento, da minha postura. Porque o fogo de Deus, pessoal, presta atenção nessa palavra, nessa passagem. O fogo de Deus, ele tanto nos capacita, tanto nos dá força, coragem, ousadia, poder, como ele nos mata também. A presença de Deus, ela nos santifica ou nos destrói. Veja, pessoal, quantas pessoas que já brincaram com as coisas espirituais e foram destruídas. E quantas pessoas que têm levado a vida com Deus e já tiveram um histórico poderoso com Deus, quão alto foram. Então a presença de Deus, o fogo de Deus, me santifica, mas ele também pode me destruir. Então, se nós queremos ensinar outros como viver a vida, nós precisamos estar num nível muito mais elevado de sinceridade, de generosidade, de humildade, buscando o crescimento de todas as pessoas, fazendo o bem, independente se eu estou recebendo um retorno, se eu estou recebendo um obrigado, se eu estou recebendo alguma coisa. Não, eu simplesmente faço o que eu tenho que fazer. Eu trabalho não para pessoas, não para mim mesmo, eu trabalho para o reino. Eu quero que o reino cresça.
Eu quero que a palavra alcance pessoas. Eu quero que vidas sejam transformadas pela verdade. Mas muitas pessoas fazem o quê? Trabalham para si, não para o reino. Trabalham para ficarem famosos, trabalham para serem reconhecidos e não para o reino. Não para que almas sejam salvas, vidas sejam transformadas, o evangelho seja propagado. Não, trabalham para si. Perderam o primeiro amor. Então, se não for feito por amor a Deus, por amor à palavra, tudo será inútil. Lembra da igreja de Apocalipse? Você tem boas obras, você tem feito mais do que no começo, porém, você perdeu o seu primeiro amor. Então, se você perdeu o primeiro amor, você perdeu a essência de tudo. Talvez você está fazendo, você está trabalhando, você está se esforçando, mas as motivações já não são as mesmas. Já não tem mais aquela reverência, aquela paixão, aquela vontade de estar com Deus, na presença de Deus. Estou fazendo, estou trabalhando, estou me esforçando. Estou até sendo excelente, sincero, estou me esforçando para fazer bem, mas já se tornou algo comum, e não pode se tornar comum. A presença de Deus não pode se tornar comum nas nossas vidas, pessoal. Você não pode se acostumar a estar aqui assistindo um culto, você não pode se acostumar a estar na igreja participando de um culto, não. Tem que estar vivo, tem que estar consciente. A presença de Deus não pode se tornar comum. Os filhos de Arão fizeram com que, permitiram que a presença de Deus se tornasse comum. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o santo e o comum. Então eles permitiram que a presença de Deus se tornasse comum. Pegaram incenso, foram lá fazer não sei o quê, não foram autorizados, ninguém chamou eles, ninguém pediu para eles fazerem nada, morreram. Então eu preciso trabalhar para o reino. Então se eu faço para mim, eu vou morrer, eu vou perder. Mas se eu faço para Deus, eu já não vejo mais as coisas como um problema, como uma dificuldade. Aquilo se torna simples. Quando você começa a agir baseado na fé, na palavra, naquilo que você aprendeu com a palavra, você não fica mais falando que isso é difícil, aquilo é difícil, você simplesmente faz. Aquilo se torna o seu estilo de vida, aquilo vem como entendimento. Eu tenho que perdoar? Eu vou perdoar então. Eu tenho que agir com humildade? Tá bom, vou fazer. Mas enquanto a gente é pequeno por dentro, a gente fala, eu não vou me submeter, eu não vou perdoar, eu não vou fazer assim, eu não vou ceder. Pequeno, medíocre, miserável. Não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar. Esses dias a gente falou no culto, na segunda-feira, e o bispo Anderson voltou a falar ontem também, do preço que Saul cobrou para que o Davi casasse com a filha dele, né? Antes o Golias era o bastante, né? Porque ninguém tinha coragem de enfrentar, como alguém enfrentou, aquilo passou, aí o negócio fica comum, né? Aí ele falou assim, eu quero 100 prepúcios. E eu não sei se você já parou para pensar, para imaginar o que são 100 prepúcios. Ou no caso de Davi, 200 prepúcios. 200 homens que ele precisou enfrentar, matar, despir, cortar, levar de volta. Não sei como que ele levou, se ele fez um colarzinho, foi botando lá num fio. Imagina, sujo, fedido, um monte de coisa lá. Uma situação indigna. Saul pediu 100. Davi foi e entregou 200. Fácil? Se fosse para matar os 100 já era difícil. Imagina para fazer isso ainda. Botar a mão, pegar, fazer, é aquela coisa toda. Então veja. Davi tinha essa cabeça. Tem que fazer? Tem que passar?
Então vou fazer, acabou, pronto, vou ficar, ai meu Deus, igual criança que vai tomar vacina, né? Você conversa, você fala, não adianta, você pode ficar lá o dia inteiro. Não, não vai doer, não, é rapidinho, não, tá chorando. Aí não é. É igual quando a pessoa vai entrar na piscina, ficar lá botando o pé, e bota a canela, e bota mais um pouco. Aí tá frio. Aí vem alguém e empurra ela. Pronto, vai, para com essa frescura. Pronto, passou o frio. Vai dar um choque no corpo inteiro e passa esse frio logo. Não é assim. Quando eu faço para Deus, eu não fico mais nessa disputa idiota. Ah, não, eu estou certo. Não, a última vez eu que pedi desculpa. Não, agora é a sua vez. Não, eu não... Bobagem. Eu faço o que eu tenho que fazer. Eu quero agradar a Deus. Eu faço para Deus e por Deus. Quando a gente entende isso, a gente vive de uma forma muito mais leve. Mas quando isso não entrou ainda, pessoal, aí fica difícil. Aí é aquele jeito, né? Não dá, é difícil, eu não estou pronto, eu não estou preparado, porque não entrou ainda o entendimento do que é para ser, do que Deus espera de mim, do que a palavra está falando. Ou seja, eu não vou crescer fora, porque dentro eu continuo pequeno. Então, como que você tem chegado diante de Deus? Os filhos de Arão chegaram de qualquer jeito, morreram, fracassaram. Como que nós temos chegado diante de Deus? O Senhor falou que eu vou me mostrar santo. Aqueles que se aproximarem de mim, eu vou me mostrar santo. Nós temos nos aproximado de Deus, buscando essa santidade, buscando esses valores. Os filhos de Arão chegaram diante de Deus de forma negligente, de qualquer jeito. Como que você leva as coisas de Deus? Como que você leva as coisas espirituais de qualquer jeito? Faz de qualquer jeito. Como que você leva a sua família? Como que você leva o seu trabalho fazendo negligentemente, fazendo de qualquer jeito? A primeira palavra que nós lemos hoje, a palavra de Isaías, expanda as suas tendas, amplie as suas tendas, firme bem as estacas. Eu tenho que expandir, eu tenho que firmar. Eu não posso ficar molenga, eu não posso ficar volúvel, eu tenho que estar firme. O fogo do Senhor, a presença do Senhor, ela nos levanta, mas ela nos mata. Então nós precisamos estar no lugar certo, na posição certa. O ser levantado, o ser exaltado, o receber poder ou ser destruído, depende de como eu me apresento diante do Senhor. Nós vivemos uma guerra espiritual, pessoal. Tudo é espiritual. Olha o mundo como está. A guerra contra os valores de Deus. Olha como que está tudo. Se a gente ficar brincando com a nossa vida, brincando de ser crente, o diabo não brinca de destruir, o diabo não brinca de matar, o diabo não brinca de roubar. Se nós brincarmos de ser crentes, nós seremos as pessoas mais derrotadas da face da terra. As mais infelizes, as mais envergonhadas e amarguradas. Mas por outro lado, se nós firmamos as estacas corretamente, se nós ampliamos a nossa mente, buscamos crescimento todos os dias, nós também seremos as pessoas mais poderosas da face da terra. Que é o que nós sempre falamos nas nossas orações. Que o povo do Ministério Mudança de Vida sempre seja o povo mais poderoso da face da terra. Porque a presença de Deus nos dá esse poder. A presença, o caráter de Deus nos dá esse poder. Então nós precisamos acender aqueles que chegaram com fogo estranho, fogo profano. Eu não posso chegar diante de Deus de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito. Eu tenho que acender fogo santo e não fogo estranho. Então como que você tem chegado diante de Deus? Como que você tem se apresentado diante de Deus? Como que a sua vida tem estado diante do Senhor? Como que você tem se posicionado? Então,
Analise tudo isso. Se eu não amplio aqui dentro, eu não consigo ampliar aqui fora. Se eu não esticar as minhas cordas, se eu não ampliar o lugar da minha tenda, se eu não firmar as estacas com firmeza, com autoridade, eu não vou crescer. Eu não vou ser uma pessoa relevante. Eu não serei uma pessoa bem-sucedida. Eu não serei uma pessoa que tem honra. Porque se eu não honro, eu não serei honrado. Se eu não cresço dentro, eu não cresço fora. Se eu não sou grande por dentro, se eu não sou uma pessoa que trabalha pela generosidade, pela humildade, eu nunca vou ver nada crescer, porque eu não vou plantar generosidade, eu não vou ajudar outros a crescer. Então, será uma vida estagnada, uma vida pequena, uma vida que não vale a pena. Então, reflita sobre isso. Firme bem as estacas, em nome de Jesus. Ok, meus queridos? Gostaria que você, não sei se você está em casa, está no trabalho, está na rua, mas que você entrasse em espírito agora, que você falasse com o Senhor, que você abrisse o seu coração. Sabe que o que mudou do ano passado para cá? Hoje é dia 5 de fevereiro. O que de fato mudou de 2024 para agora? Quanto nós crescemos, qual o nível de ampliação da nossa mente, da nossa fé, da nossa postura, que nós temos vivido realmente um novo tempo, para que Deus possa confiar mais nas nossas mãos. Qual o nível de ampliação? Será que ainda tem mantido procrastinação, tem mantido coisas que não acrescentam mais? Toma uma decisão hoje. Hoje é tudo que nós temos. Então faça de hoje um divisor de águas na sua vida. Não, ontem já foi, amanhã é outro dia, amanhã tem seus próprios desafios. Faça de hoje, dia 5 de fevereiro, um dia poderoso na sua vida. Um dia onde você vai sair com a mentalidade que eu vou ajudar as pessoas a crescerem, que eu vou ser intencional com a palavra, que eu serei intencional nas minhas orações, nas minhas atitudes, eu vou abençoar quem eu não quero abençoar, eu vou ajudar quem eu não quero ajudar. Por quê? Porque eu estou fazendo por amor à palavra. Eu vou fazer intencionalmente, eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu vou fazer a vontade do Senhor. Eu não farei mais a minha vontade, eu vou viver como Cristo. Senhor, eu não quero fazer isso. Eu não quero passar por isso. Mas que não seja a minha vontade mais, seja a sua vontade. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na sua presença, Pai. E eu peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que aonde a sua palavra estiver chegando, Senhor, que ela chacoalhe essa pessoa, que ela busque isso, meu Pai, que ela persiga esse Espírito poderoso, que ela amplie a mente, meu Pai, que ela alargue a tenda dela, a mente dela, que ela firme bem as estacas dela, para que ela possa, Senhor, viver uma grande vida, para que ela possa viver uma vida que vale a pena, Senhor. A gente não pode ter um Deus tão poderoso, no entanto, vivendo uma vida tão pequenininha. Não, Senhor, isso está errado, muito errado, Senhor. Nós não podemos nos apresentar, meu Pai, como os filhos de Arão, fazendo o que não foi pedido, fazendo de forma negligente, apresentando coisas profanas, fazendo uma coisa customizada da cabeça deles. Não, Senhor, não vai funcionar da nossa cabeça. A carne não produz nada que se aproveita. Se nós fizermos na carne, vai dar tudo errado. Paulo já fala lá em Romanos que o pecado está sempre buscando. Ele quer acertar,
Mas a carne muitas vezes estava mandando. Ele estava sendo derrotado pela carne. Lá no Romanos 8, ele faz um desabafo das lutas. Ele nos mostra que até o grande e poderoso Paulo, poderoso porque estava totalmente entregue ao Senhor. Um homem extremamente ousado, corajoso, poderoso, porque o Senhor o fez assim. E ele agarrou aquele espírito. Dizia: como eu sou miserável. Como eu sou miserável. Mas isso foi a transformação do caráter dele. Porque até pouco tempo antes, ele era o Paulo fariseu, o Paulo perseguidor de cristãos, o Paulo poliglota, o Paulo instruído, estudado, o Paulo excelente, o grande Paulo. Mas chegou um momento que ele disse: isso daí é lixo, é esterco para mim. Eu quero conhecer o Senhor. Mas ainda faço aquilo que eu não quero. Eu ainda tenho reações que eu não quero, eu não gosto. Eu não gosto de agir muitas vezes assim. Talvez ele perdesse a paciência. Ele era muito intenso, então talvez ele tivesse momentos de explosões, de iras. Ele fala: eu não quero isso, eu não quero, que miserável que eu sou. Eu quero uma coisa, mas eu faço outra. Quem vai me libertar desse corpo mortal, dominado pelo pecado? E ele mesmo dá a resposta: vai ser Jesus. Graças a Deus. Quem vai me libertar dessas misérias internas? Graças a Deus, é o Senhor Jesus. Então ele faz a pergunta e já dá a resposta. Ou seja, do Senhor nós temos todas as respostas, Senhor. Então que o Senhor nos dê capacidade, meu Deus, o Senhor nos dê visão e discernimento para romper todos os dias, Senhor. Para acreditar nessa palavra poderosa, Senhor. Que nós venhamos a avançar e progredir todos os dias, meu Pai, como homens poderosos. Mulheres abençoadas, meu Pai. Pessoas generosas que estão lá investindo na vida das pessoas, investindo na vida espiritual, dando condições para que o Senhor possa nos ajudar a nos levantar, meu Deus, a nos colocar numa alta posição, a crescer, meu Pai, internamente. Crescendo internamente, para que possamos crescer externamente. Para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, Senhor. Para que nada mais, meu Deus, seja feito de qualquer forma, mas que haja um Espírito excelente nas nossas vidas. Eu declaro, meu Pai, um povo poderoso. Eu declaro, meu Deus, um povo abençoado. Eu declaro um povo cheio do Espírito Santo, meu Pai, em nome de Jesus. Que nós não cheguemos nunca mais diante da Sua presença, meu Pai, de qualquer maneira. Porque a Tua presença nos abençoa, nos eleva, meu Pai, mas também nos destrói. A Tua presença, meu Pai, nos dá força, nos dá poder, mas também pode nos matar, Senhor. Então que nós não venhamos a brincar com a nossa vida, com a nossa alma, com o nosso destino, Senhor. Colocando emoções, colocando misérias, meu Pai, acima da verdade, acima da Sua palavra, acima da Sua presença, do que representa o Senhor. Então que nós possamos, meu Pai, pegar cada oportunidade, cada dia, este culto, este dia, essa oração, e já, meu Pai, tomar decisões. Porque o sábio, ele entende que ele está sempre precisando melhorar e aprender. O tolo, ele já acha que ele não precisa fazer mais nada. Que é o que o Senhor falou. Um médico para os doentes. Se eu não reconheço que eu estou com um problema, eu nunca vou no médico. Se eu não reconheço que eu preciso de um Salvador, eu nunca vou pedir ajuda. Então nos ajuda, meu Pai, nós pedimos ao Senhor. Nós não temos essa pretensão de achar que estamos muito bem, estamos prontos, não. Podemos ter avançado muito, graças à Sua misericórdia.
Mas temos muito ainda para fazer, muito ainda para crescer, muito ainda para evoluir, Senhor. Então nos ajuda, Pai querido. Nos ajuda, tem misericórdia de nós, meu Pai, tem misericórdia de nós, abre as nossas mentes, meu Pai, derrama sobre nós, meu Pai, este poder, a sua glória, a tua graça, o teu favor, em nome do Senhor Jesus, abençoa o nosso povo, Senhor. Abençoa o nosso povo, abençoa cada um que está aqui comigo, Senhor, cada um que está na transmissão. Abençoa, meu Pai. Abençoa, meu Deus, o nosso povo, que a sua palavra venha, penetre nos corações, Senhor. E que a sua palavra cumpra com o propósito para o qual ela está sendo enviada. O propósito de haver mudanças, meu Pai. O propósito de haver evolução. O propósito de haver crescimento, meu Pai. O crescimento interno. O propósito, meu Pai, de nós nos aproximarmos do Senhor. O propósito de nos santificarmos diante do Senhor. Eu te peço, Senhor, abra as nossas mentes, nos ajuda, meu Pai, derrama sobre nós esse favor poderoso, esse favor, meu Pai, da sua glória, do teu Espírito, Senhor. Nos ajuda, Deus querido. Fala profundamente em cada coração. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha nos derramar a unção que nós precisamos para esse dia, a graça que nós precisamos para esse dia, e que a sua palavra, meu Deus, venha fazer parte da nossa vida, do nosso coração, e que nós jamais venhamos a retroceder ou diminuir ou parar, mas sempre avançando, meu Pai, para glórias maiores, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, obrigado pela vida, por este momento, por essa palavra, por essa oportunidade, pela saúde, Senhor, por tantas bênçãos, milhares de bênçãos, que alinhadas, meu Deus, todas juntas, fazem nós sermos quem nós somos e vivermos o que nós vivemos. São milhares de bênçãos, milhares de vitórias que nós recebemos e muitas vezes ignoramos, até nos acostumamos. Muito obrigado, Senhor. Eu peço um dia poderoso para o nosso povo, eu peço um dia de definições para o nosso povo, eu declaro, meu Pai, que esse seja o melhor dia da vida de todos nós, em nome de Jesus até então, e que essa semana, meu Pai, nós possamos viver coisas extraordinárias para a glória do Senhor, que nós vamos viver rompimentos, meu Pai, visão ampliada, um foco, meu Pai, que algo extraordinário aconteça na vida de todos nós, meu Pai. E esse já é, meu Pai, o melhor ano das nossas vidas até então. Eu declaro, Senhor, e creio que cada um tem pego, Senhor, essas palavras, tem tomado posse de cada uma dessas declarações e que tem trabalhado e dado condições para que o Senhor possa levantá-la e abençoá-la em cada área da vida dela, em cada setor da vida dela, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, nós te amamos e te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém, Senhor.